Então, estamos de volta para mais uma aula, certo? Então, seguindo a meta do nosso curso, nós vamos dar continuidade falando sobre mais um dispositivo passivo, que é o capacitor. Então, até o momento, a gente já ouviu falar nos resistores, né? Que é o resistor, como é que a gente faz a leitura deles, para saber o valor da resistência, através das cores. E vimos também que é capaz que a gente pode fazer tipos de associações com resistores, né, para chegar em valores que a gente deseja. E nós vimos isso até na última aula, que foi quando a gente finalizou, vendo tipos de associação de resistores de forma mista. Okay? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o capacitor, vamos ver o que é esse dispositivo, para que serve, né, como é que é feita sua construção. E mais na frente a gente vai também estar vendo a questão da associação de capacitores. Mas nessa aula a gente vai ver basicamente só a parte introdutória do assunto. Bem, gente, então estamos de volta para mais uma aula, certo? Então, seguindo a emenda do nosso curso, nós vamos dar continuidade falando sobre mais um dispositivo passivo, que é o capacitor. Então, até o momento, a gente já ouviu falar nos resistores, né? Que é um resistor, como é que a gente faz a leitura deles, para saber o valor da resistência, através das cores. E vimos também que é capaz que a gente pode fazer tipos de associações com resistores, né? Para chegar em valores que a gente deseja. E nós vimos isso até na última aula, que foi quando a gente finalizou, vendo tipos de associação de resistores de forma mista. Ok? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o capacitor, vamos ver o que é esse dispositivo, para que serve, né? Como é que é feita sua construção. E mais na frente a gente vai também estar vendo a questão da associação de capacitores. Mas nessa aula a gente vai ver basicamente só a parte introdutória do assunto. Bem, nesse slide eu estou trazendo para vocês uma imagem com alguns tipos de capacitores. Certo? Então, muitas vezes a gente vê esses dispositivos em alguns circuitos e não imagina que seja um capacitor, por causa da forma diferente que eles têm, né? O mais conhecido é esse capacitor em forma desse preto grande, que é o eletrolítico. Mas existem esses outros tipos de configuração também. Então, nós vamos estar vendo no próximo slide quais são os tipos de capacitores que nós temos e como é que é feita a sua configuração de cada um. Bem, nesse slide eu estou trazendo para vocês uma imagem com alguns tipos de capacitores. Certo? Então, muitas vezes a gente vê esses dispositivos em alguns circuitos e não imagina que seja um capacitor, por causa da forma diferente que eles têm, né? O mais conhecido é esse capacitor em forma desse preto grande, que é o eletrolítico, mas existem esses outros tipos de configuração também. Então, nós vamos estar vendo no próximo slide quais são os tipos de capacitores que nós temos e como é que é feita a sua configuração de cada um. Bem, os capacitores são dispositivos do tipo passivo, certo? Assim como os resistores, e eles são utilizados para armazenar carga elétrica. Então, o armazenamento dessas cargas é feito através do campo elétrico. Então, mais na frente a gente vai estar vendo isso no simulador. Ok? Então, os capacitores, eles existem de diversas formas e valores de capacitância. Mais na frente a gente vai ver o que significa capacitância. Mas, no entanto, eles compartilham algo em comum, né? Todos eles são feitos de dois terminais separados por algum material elétrico. Esse material elétrico nada mais é que um isolante, né? Então, a mesma coisa de isolante. Quando a gente fala material elétrico, é a mesma coisa de uma coisa que um material isolante. Os capacitores, então, são utilizados em diversas aplicações tecnológicas, né? Então, lá, muitos a gente observa que na maioria dos circuitos que a gente encontra, circuitos eletrônicos, todos eles têm um capacitor integrado no meio. Então, é muito usado, assim como o resistor. E aí, uma das funções principais é o armazenamento de carga. Mas
ele também tem outras funções que a gente vai estar vendo mais na frente. Bem, os capacitores são dispositivos do tipo passivo, certo? Assim como os resistores. E eles são utilizados para armazenar carga elétrica. Então, o armazenamento dessas cargas é feito através do campo elétrico. Então, mais na frente a gente vai estar vendo isso no simulador. Ok? Então, os capacitores eles existem de diversas formas e valores de capacitância. Né? Mais na frente a gente vai ver o que significa capacitância. Mas, no entanto, eles compartilham algo em comum. Né? Todos eles são feitos de dois terminais separados por algum material dielétrico. Esse material dielétrico não era mais que um isolante, né? Então, a mesma coisa de isolante. Quando a gente fala material dielétrico, é a mesma coisa de um material isolante. Os capacitores, então, são utilizados em diversas aplicações tecnológicas, né? Então, muitos a gente observa que na maioria dos circuitos que a gente encontra, circuitos eletrônicos, todos eles têm um capacitor integrado no meio. Então, é muito usado, assim como o resistor. E aí, uma das funções principais é o armazenamento de carga, mas ele também tem outras funções que a gente vai estar vendo mais na frente. Então, os tipos de capacitores que temos, né, são esses tipos aqui abaixo, que eu coloquei abaixo para vocês. Esses são os capacitores eletrolíticos, que eles contêm finas camadas de alumínio, influídas com alumínio embebidas em eletrólitos líquidos. Então, esse capacitor eletrolítico, na imagem anterior, a gente pode ver que é esse capacitor preto, né? Mais na frente a gente vai ver uma imagem que vai mostrar cada tipo dele separadamente com o seu nome. Então continuando, então, os capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Os capacitores de tântalo, né, tem vida útil mais longa, usado como dielétrico, o óleo de tântalo, então ele usa como isolante esse óleo. Os capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores que existiram, porém ele deixou de ser usado ultimamente, né, por serem poucos práticos e poucos confiáveis. Então deixou-se de uso esse tipo de capacitor. Os capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a área de contato. Então a gente viu também que existem, né, os resistores variáveis, que você pode variar o valor, está variando o valor da resistência deles. Então também da mesma forma existem os capacitores variáveis, que a gente pode variar o valor da capacitância. Então ele é largamente utilizado em aparelhos valvulados, como rádios e televisores antigos. Então, a gente pode estar encontrando esse tipo de capacitor nesse tipo de aparelho. Os capacitores cerâmicos, feitos em forma de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Então esses tipos de capacitores são os capacitores pequenininhos que a gente vai estar vendo na imagem logo aqui na frente. Logo após esse slide a gente vai estar vendo essas imagens de cada tipo de capacitor. Então vocês têm que ser capazes de identificar qual tipo de capacitor quando a gente estiver, né, chegar no circuito e for analisar os tipos de capacitores que tem nesse circuito. Então, os tipos de capacitores que temos, né, são esses tipos aqui abaixo, que eu coloquei abaixo para vocês. Esses são os capacitores eletrolíticos, que eles contêm finas camadas de alumínio, influídas com alumínio embebidas em eletrólitos líquidos. Então, esse capacitor eletrolítico, na imagem anterior, a gente pode ver que é esse capacitor preto, né? Mais na frente a gente vai ver uma imagem que vai mostrar cada tipo dele separadamente com o seu nome. Então continuando, então, os capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Os capacitores de tântalo, né, tem vida útil mais longa, usado como dielétrico, o óleo de tântalo, então ele usa como isolante esse óleo. Os capacitores de óleo, que foram os primeiros tipos de capacitores que existiram, porém ele deixou de ser usado ultimamente, né, por serem poucos práticos e poucos confiáveis. Então deixou-se de uso esse tipo de capacitor. Os capacitores variáveis
são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a área de contato. Então, a gente viu também que existem, né, os resistores variáveis, que você pode variar o valor, está variando o valor da resistência deles. Então, também da mesma forma, existem os capacitores variáveis, que a gente pode variar o valor da capacitância. Então, ele é largamente utilizado em aparelhos valvulados, como rádios e televisores antigos. Então, a gente pode estar encontrando esse tipo de capacitor nesses tipos de aparelho. Os capacitores cerâmicos, feitos em forma de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Então, esse tipo de capacitor são os capacitores pequenininhos que a gente vai estar vendo na imagem logo aqui na frente. Logo após esse slide, a gente vai estar vendo essas imagens de cada tipo de capacitor. Então, vocês têm que ser capazes de identificar qual tipo de capacitor quando a gente tiver, né, chegar no circuito e for analisar os tipos de capacitores que tem nesse circuito. Vejo na imagem que nós temos alguns tipos de capacitores, né? Nem todos que foram citados anteriormente, mas pelo menos a maioria deles, que foi o eletrolítico, que falei a vocês anteriormente, o de cerâmica, o de poliéster, né? O de tântalo. Então, quando a gente vê esses tipos de componentes em um circuito, a gente já vai ser capaz, vocês já vão ser capazes de saber identificar que trata-se de um capacitor, certo? Vejo na imagem que nós temos alguns tipos de capacitores, né? Nem todos que foram citados anteriormente, mas pelo menos a maioria deles, que foi o eletrolítico, que falei a vocês anteriormente, o de cerâmica, o de poliéster, né? O de tântalo. Então, quando a gente vê esses tipos de componentes em um circuito, a gente já vai ser capaz, vocês já vão ser capazes de saber identificar que trata-se de um capacitor, certo? Então, existem várias configurações de construção de capacitores. O que apresenta a geometria mais simples são os capacitores de placas paralelas, né? Esse tipo de capacitor é formado por uma armadura feita de material condutor, né, que são essas placas aí que a gente vê na figura abaixo, e ele é envolto em um meio dielétrico, né, de alta resistência elétrica. Então, os materiais que a gente pode usar com dielétrico pode ser o próprio vácuo, né? O vácuo é falta do ar. Pode ser usado em papel, borracha, óleo, entre outros. Então, a construção do capacitor, ou a composição do capacitor é basicamente isso. Ele é feito de placas, né, de material condutor. Ele precisa de um material dielétrico para servir de isolante. E, bem, basicamente isso. As placas com o dielétrico localizado no meio das placas para estar servindo de isolamento. Mais na frente a gente vai ver detalhadamente como é que a gente pode construir um capacitor, no caso de placas paralelas. Então, existem várias configurações de construção de capacitores, né? O que apresentam a geometria mais simples são os capacitores de placas paralelas, né? Esse tipo de capacitor é formado por uma armadura feita de material condutor, né, que são essas placas aí que a gente vê na figura abaixo, e ele é envolto em um meio dielétrico, né, de alta resistência elétrica. Então, os materiais que a gente pode usar com dielétrico pode ser o próprio vácuo, né? O vácuo é falta do ar. Pode ser usado também papel, borracha, óleo, entre outros. Então, a construção do capacitor, ou a composição do capacitor é basicamente isso. Ele é feito de placas, né, de material condutor. Ele precisa de um material dielétrico para servir de isolante. E, bem, basicamente isso. As placas com o dielétrico localizado no meio das placas para estar servindo de isolamento. Mais na frente a gente vai ver detalhadamente como é que a gente pode construir um capacitor, no caso de placas paralelas. Então, a construção de um capacitor de placas paralelas
ela é feita de forma que a gente pode pegar duas placas, materiais condutores, e ligar essas placas em um diferenciado potencial, ou seja, em uma tensão ou uma voltagem, né, com uma linguagem mais conhecida. Então, basta pegar essas duas placas, né, que o ideal que seja de material condutor, e ligar essas duas placas em uma diferenciada potencial, uma fonte. Pode ser uma bateria, pode ser uma fonte de laboratório, por aí vai. Então, a gente vai na frente uma simulação que vai mostrar basicamente isso com detalhes. E por fim, um dioelétrico ele é usado no interior entre as placas para dificultar a passagem das cargas através dessas placas, né? Ela vai dificultar a passagem das cargas de uma placa para outra, quando ele estiver carregado, né? Quando o capacitor já tiver finalizado sua construção, como a gente vai ver mais na frente. Então, a construção de um capacitor de placas paralelas, ela é feita de forma que a gente pode pegar duas placas, materiais condutores, e ligar essas placas em um diferenciado potencial, ou seja, em uma tensão ou uma voltagem, né, com uma linguagem mais conhecida. Então, basta pegar essas duas placas, né, que o ideal que seja de material condutor, e ligar essas duas placas em uma diferenciada potencial, uma fonte. Pode ser uma bateria, pode ser uma fonte de laboratório, por aí vai. Então, a gente vai na frente uma simulação que vai mostrar basicamente isso com detalhes. E por fim, um dioelétrico ele é usado no interior entre as placas para dificultar a passagem das cargas através dessas placas, né? Ela vai dificultar a passagem das cargas de uma placa para outra, quando ele estiver carregado, né? Quando o capacitor já tiver finalizado sua construção, como a gente vai ver mais na frente. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, como o princípio de construção de um capacitor. Então, vejam aí que a gente tem duas placas, né, paralelas, e ela ligada aí numa fonte, né, que é o desenho aí, tá mostrando que é uma pilha. E aí, logo acima a gente tem os valores aí da capacitância, a carga que a placa que vai armazenar, e além da sua energia também que está sendo armazenada nessas placas. Para esse caso, né, notem que ele está na posição aqui, a pilha está na posição de 0 volts, ou seja, então a diferença potencial aí é zero, não está ligada em tensão nenhuma. Então as placas, dessa forma, elas ainda não estão armazenando carga nenhuma, né? Então a gente vai ter que precisar ligar essa fonte, né? Botar em 1,5 volts para que essas duas placas comecem a ser carregadas, como a gente vai ver na figura posterior. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, como o princípio de construção de um capacitor. Então, vejam aí que a gente tem duas placas, né, paralelas, e ela ligada aí numa fonte, né, que é um desenho aí, tá mostrando que é uma pilha. E aí, logo acima a gente tem os valores aí da capacitância, a carga que a placa que vai armazenar, e além da sua energia também que está sendo armazenada nessas placas. Para esse caso, né, notem que ele está na posição aqui, a pilha está na posição de 0 volts, ou seja, então a diferença potencial aí é zero, não está ligada em tensão nenhuma. Então as placas dessa forma elas ainda não estão armazenando carga nenhuma, né? Então a gente vai ter que precisar ligar essa fonte, né? Botar em 1,5 volts para que essas duas placas comecem a ser carregadas, como a gente vai ver na figura posterior. Notem que a partir do momento que você liga a uma diferença potencial, como eu estou mostrando aí na figura abaixo, vejam que a pilha agora, né, o ponteirinho está na posição de 1,5 volts, ou seja, foi ligado uma diferença potencial nas placas, na placa superior quanto na placa inferior.
E aí o que acontece? Aí a partir desse momento começa o capacitor começa a fazer armazenamento da carga através do campo elétrico. Veja que essas setinhas pretas que a gente tem entre uma placa e outra, isso aí a gente está mostrando aí que é o campo elétrico que está surgindo entre as placas. Então, liguei a pilha em 1,5, né? E aí as placas começam a ficar carregadas. Uma placa fica carregada positivamente, a outra placa negativamente. Aí, posteriormente, a gente vai ver o que vai acontecer quando eu desligar a fonte, depois que as placas estiverem carregadas. Note que na próxima, a gente vai ver agora no próximo slide o que é que vai estar acontecendo. Notem que a partir do momento que você liga a uma diferença de potencial, como eu estou mostrando aí na figura abaixo, vejam que a pilha agora, né, o ponteirinho está na posição de 1,5 volts, ou seja, foi ligado uma diferença de potencial nas placas, na placa superior quanto na placa inferior. E aí o que acontece? Aí a partir desse momento começa o capacitor começa a fazer armazenamento da carga através do campo elétrico. Veja que essas setinhas pretas que a gente tem entre uma placa e outra, isso aí a gente está mostrando aí que é o campo elétrico que está surgindo entre as placas. Então, liguei a pilha em 1,5, né? E aí as placas começam a ficar carregadas. Uma placa fica carregada positivamente, a outra placa negativamente. Aí, posteriormente, a gente vai ver o que vai acontecer quando eu desligar a fonte, depois que as placas estiverem carregadas. Note que na próxima, a gente vai ver agora no próximo slide o que é que vai estar acontecendo. Então, a partir do momento que você carregou as placas, né, como foi mostrado anteriormente, eu liguei as duas placas numa fonte de 1,5 volts, e aí as duas placas ficaram carregadas, né, com sinais contrários, uma positivamente e a outra negativamente. E o que acontece nos valores? A gente observa agora que você tem uma carga na placa, além disso a gente vai ter também uma energia armazenada. Então, a partir do momento que elas estão carregadas, a gente tem que adicionar um dielétrico no meio dessas duas placas, né, um material isolante. Depois de colocado o dielétrico entre as placas, você pode ligar a fonte, como a gente está mostrando aí na figura. Nesse momento aí, as placas não estão mais ligadas à fonte. Então, quando a gente coloca o dielétrico entre elas, não vai acontecer, o capacitor não vai ser descarregado, né? Então, é basicamente isso, como é que a gente faz a construir um capacitor. Pego duas placas, ligo numa fonte, né? Quando ele estiver carregado, eu coloco um material dielétrico entre essas placas e desligo a fonte. Então, a partir de agora, eu já tenho um dispositivo que está armazenando uma carga que eu posso usar mais na frente no circuito, em qualquer circuito ou qualquer situação que eu precisar de alguma quantidade de energia ou então de cargas. Então, a partir do momento que você carregou as placas, né, como foi mostrado anteriormente, eu liguei as duas placas numa fonte de 1,5 volts e aí as duas placas ficaram carregadas, né, com sinais contrários, uma positivamente e a outra negativamente. E o que acontece nos valores? A gente observa agora que você tem uma carga na placa, além disso a gente vai ter também uma energia armazenada. Então, a partir do momento que elas estão carregadas, a gente tem que adicionar um dielétrico no meio dessas duas placas, né, um material isolante. Depois de colocado o dielétrico entre as placas, e você pode ligar a fonte, como a gente está mostrando aí na figura. Nesse momento aí, as placas não estão mais ligadas à fonte. Então, quando a gente coloca o dielétrico entre elas, não vai acontecer, o capacitor não vai ser descarregado, né? Então, é basicamente isso, como é que a gente faz a construir um capacitor. Pego duas placas, ligo numa fonte, né? Quando ele estiver carregado, eu coloco um material dielétrico entre essas placas e desligo a fonte. Então, a partir de agora, eu já tenho um dispositivo que está armazenando uma carga que eu posso usar
mais na frente em um circuito, em qualquer circuito ou qualquer situação que eu precisar de alguma quantidade de energia ou então de carga. Veja que agora nesse slide eu vou falar um pouco sobre a função do capacitor. Eu já citei anteriormente que a função principal dele vai ser de armazenar cargas elétricas, né, no seu interior. E uma coisa interessante que a gente tem que saber, o capacitor ele leva um pequeno tempo para ser carregado, depende do valor da capacitância dele também, né? Ele vai levar um tempo para ele ser carregado completamente. Entretanto, sua descarga geralmente é bem rápida, né? Então você demora um tempinho para carregar, e a descarga dele, quando você vai descarregar, é uma forma também mais rápida. E aqui, durante as descargas, o capacitor pode fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Nessa figurinha que eu trouxe para vocês, né, foi o que eu fiz aqui. A gente pode olhar na primeira figura, que está apresentando o carregamento de duas placas, ou seja, primeiramente, quando eu ligo aí na fonte, eu estou carregando essas duas placas, né, estou construindo um capacitor. E aí, no segundo momento, depois que essas placas foram carregadas, eu desliguei o circuito, que é a imagem do meio. Eu desliguei a fonte, né? Então não tem fonte mais ligada a nenhuma das placas. Mas, por no entanto, eu agora tenho cargas armazenadas dessas placas, né? Depois que a gente colocou o dielétrico aí no meio. Então, eu vou ter esse capacitor. Isso aí vai ser um capacitor carregado. E aí, na terceira imagem, notem que eu fiz agora liguei esse capacitor numa lâmpada. Então, a partir do momento que eu liguei, esse capacitor forneceu uma quantidade de carga para acender minha lâmpada no caso dessa figura. Não deu pra gente ver, mas eu vou deixar no final aqui para vocês o sitezinho que você pode fazer a simulação e tá analisando o que acontece. Mas aqui nessa figura, nesse momento aí, né, ele começa a descarregar o capacitor na lâmpada. Aí vai chegar no momento que ele descarrega completamente e aí a lâmpada volta a desligar. Nesse instante aí foi no instante inicial, quando eu ligo minhas placas na lâmpada, ela fornece a energia necessária para a lâmpada acender, mas com o passar do tempo ele vai acabar desligando, né? Porque como eu disse anteriormente, a sua descarga geralmente é de forma rápida, é descarregada rapidamente, como foi o caso dessa figura aí. Vejam que agora nesse slide a gente vai falar um pouco sobre a função do capacitor. Eu já citei anteriormente que a função principal dele vai ser de armazenar cargas elétricas, né, no seu interior. E uma coisa interessante que a gente tem que saber, o capacitor ele leva um pequeno tempo para ser carregado, ou seja, depende do valor da capacitância dele também, né? Ele vai levar um tempo para ele ser carregado completamente. Entretanto, sua descarga geralmente é bem rápida, né? Então você demora um tempinho para carregar, e a descarga dele, quando você vai descarregar, é uma forma também mais rápida. E aqui, durante as descargas, o capacitor pode fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Nessa figurinha que eu trouxe para vocês, né, foi o que eu fiz aqui. A gente pode olhar na primeira figura, que está apresentando o carregamento de duas placas, ou seja, primeiramente, quando eu ligo aí na fonte, eu estou carregando essas duas placas, né? Estou construindo um capacitor. E aí, no segundo momento, depois que essas placas foram carregadas, eu desliguei o circuito, que é a imagem do meio. Eu desliguei a fonte, né? Então não tem fonte mais ligada a nenhuma das placas. Mas, por no entanto, eu agora tenho cargas armazenadas dessas placas, né? Depois que a gente colocou o dielétrico aí no meio. Então, eu vou ter esse capacitor. Isso aí vai ser um capacitor carregado. E aí, na terceira imagem, notem que eu fiz agora liguei esse capacitor numa lâmpada. Então, a partir do momento que eu liguei, esse capacitor forneceu uma quantidade de carga para acender minha lâmpada no caso dessa figura. Não deu pra gente ver, mas eu vou deixar no final aqui para vocês
o sitezinho que você pode fazer a simulação e tá analisando o que é que acontece. Mas aqui nessa figura, nesse momento aí, né, ele começa a descarregar o capacitor na lâmpada. Aí vai chegar no momento que ele descarrega completamente e aí a lâmpada volta a desligar. Nesse instante aí foi um instante inicial, quando eu ligo minhas placas na lâmpada, ela fornece a energia necessária para a lâmpada acender, mas com o passar de um tempo ele vai acabar desligando, né? Porque foi o que eu disse anteriormente. A sua descarga geralmente é feita de forma rápida, é descarregada rapidamente, como foi o caso nessa figura aí. Então, além dessa função mais fundamental, né, do capacitor, que ela é usada para a questão de armazenar energia, né, ele também pode ser usado em outras implementações, que é o que vocês vão ver mais na frente, quando a gente estiver vendo a sequência de eletrônica de potência, que a gente vai estar chutando os retificadores, conversores, inversores, e aí a gente vai ver que os capacitores eles têm uma função muito importante nesses componentes. Então ele pode ser usado também para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, pode ser usado em filtros, estabilizadores, entre outros. No caso aí de baixo eu trouxe para vocês duas imagens. Uma imagem de um circuito retificador, que é essa primeira imagem. A gente ainda não viu a simbologia de capacitor, né? Vamos ver a partir da próxima aula. Mas notem que a gente tem aí nessa figura, na primeira figura, um componentezinho logo depois do resistor, né? Que é um tracinho com a curva logo abaixo, com a letra C. Né? Isso aí é um capacitor. Né? Então, o capacitor ele é um componente importante em retificadores, quando a gente for estudar isso mais na frente. E na outra figura a gente tem, na segunda figura, trata-se de um filtro, né? Um filtro de um sinal. Isso aí a gente também estuda mais na frente, né? Que você tem um sinal e você quer filtrar partes desse sinal. Como é que eu faço isso? Eu uso também uma configuração, né? Uma das configurações possíveis é essa. Então, e você vê que o capacitor também está representado nesse circuito. Que é esses dois tracinhos aí com a letra C, né? Ele é um capacitor. Então, o capacitor ele não tem somente a função de armazenar energia. Ele também tem N funções, né? E esses exemplos aí que eu estou trazendo para vocês, né? Vocês só vão estudar mais futuramente. Então, além dessa função mais fundamental, né, do capacitor, que ela é usada para a questão de armazenar energia, né, ele também pode ser usado em outras implementações, que é o que vocês vão ver mais na frente, quando a gente estiver vendo a sequência de eletrônica de potência, que a gente vai estar chutando os retificadores, conversores, inversores, e aí a gente vai ver que os capacitores eles têm uma função muito importante nesses componentes. Então ele pode ser usado também para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, pode ser usado em filtros, estabilizadores, entre outros. No caso aí de baixo eu trouxe para vocês duas imagens, né? Uma imagem de um circuito retificador, que é essa primeira imagem. A gente ainda não viu a simbologia de capacitor, né? Vamos ver a partir da próxima aula. Mas notem que a gente tem aí nessa figura, na primeira figura, um componentezinho logo depois do resistor, né? Que é um tracinho com a curva logo abaixo, com a letra C, né? Isso aí é um capacitor, né? Então, o capacitor ele é um componente importante em retificadores, quando a gente for estudar isso mais na frente. E na outra figura a gente tem, na segunda figura, trata-se de um filtro, né? Um filtro de um sinal. Isso aí a gente também estuda mais na frente, né? Que você tem um sinal e você quer filtrar partes desse sinal. Como é que eu faço isso? Eu uso também uma configuração, né? Uma das configurações possíveis é essa. Então, e você vê que o capacitor também está representado nesse circuito, que é esses dois tracinhos aí com a letra C, né? Ele é um capacitor. Então, o capacitor ele não tem somente a função de armazenar energia. Ele também tem N funções, né? E esses exemplos aí que eu estou trazendo para vocês, né? Vocês só vão estudar
mais futuramente. Então, assim como os resistores tinha uma propriedade, né, intrínseca a ela, que é a questão de a resistência, né? Todo resistor ele tem um valor de resistência. Lembra que resistência vai ser a oposição à passagem de corrente, né? Vai resistir à passagem de corrente. Então, quanto maior a resistência do resistor, mais ele vai, como é que fala? Ele vai resistir à passagem de corrente. Então, assim como a resistência, o resistor tem uma propriedade chamada de resistência, o capacitor também vai ter uma propriedade que a gente vai chamar de capacitância. Então, a capacitância é a propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas. Ou seja, quanto maior a capacitância, né, mais cargas ele, no caso, ele armazena. Então, dependendo do valor que você vai precisar no seu circuito, cada capacitor daquele ali vai ter um valor de capacitância. Assim como os resistores tinham valores de resistência, a capacitância, o capacitor também vai ter um valor de capacitância, que são valores que vêm, nesse caso, diferente do resistor, que o resistor nós vimos que ele vem, a gente tem que identificar seus valores pelos traços, né? Um dos tipos de resistores que a gente viu, aquele resistor de cerâmica, a gente identifica o valor pelos tracinhos. O capacitor já é diferente, ele vem, o valor escrito nele. Então, quando você precisa de um capacitor, sabe o valor que você precisa, ele tem um valorzinho nele escrito lá. Então, não vai ter esse problema de tentar identificar o valor através de cores. Ele já vem dizendo o valor pra gente. E a capacitância é uma grandeza física medida em Faraday. Então, lembrem, né? Eu estou voltando sempre a falar do resistor. O resistor, lembre que a unidade de medida do resistor era o ohm, né? No caso aqui de capacitância, ele vai ser medido em Faraday. Então, é a unidade de medida dele. E uma das formas utilizadas para calcular a capacitância é essa, né? A capacitância é nada mais que você dividir a quantidade de carga que está sendo armazenada dividido pela tensão no qual ele foi carregado, né? Ou seja, você tem que saber quanta carga ele armazenou naquelas placas e dividir pela tensão que essas duas placas foram ligadas, né? Mas agora no momento essa fórmula não tem muita importância para a gente. Eu estou trazendo essa fórmula para apresentar a vocês como é que é feito o cálculo da capacitância. Então, assim como os resistores tinha uma propriedade, né, intrínseca a ela, que é a questão de a resistência, né? Todo resistor ele tem um valor de resistência. Lembrem que resistência vai ser a oposição à passagem de corrente, né? Vai resistir à passagem de corrente. Então, quanto maior a resistência do resistor, mais ele vai, como é que fala? Ele vai resistir à passagem de corrente. Então, assim como a resistência, o resistor tem uma propriedade chamada de resistência, o capacitor também vai ter uma propriedade que a gente vai chamar de capacitância. Então, a capacitância é a propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas. Ou seja, quanto maior a capacitância, né, mais cargas ele, no caso, ele armazena. Então, dependendo do valor que você vai precisar no seu circuito, cada capacitor daquele ali vai ter um valor de capacitância. Assim como os resistores tinham valores de resistência, a capacitância, o capacitor também vai ter um valor de capacitância, que são valores que vêm, nesse caso, diferente do resistor, que o resistor nós vimos que ele vem, a gente tem que identificar seus valores pelos traços, né? Um dos tipos de resistores que a gente viu, aquele resistor de cerâmica, a gente identifica o valor pelos tracinhos. O capacitor já é diferente, ele vem o valor escrito nele. Então, quando você precisa de um capacitor, sabe o valor que você precisa, ele tem um valorzinho nele escrito lá. Então, não vai ter esse problema de tentar identificar o valor através de cores. Ele já vem dizendo o valor pra gente. E a capacitância é uma grandeza física medida em Faraday. Então, lembrem, né? Eu estou voltando sempre a falar do resistor. O resistor, lembre que a unidade de medida do resistor era o ohm, né?
No caso aqui de capacitância, ele vai ser medido em farad. Então, vai ser a unidade de medida dele. E uma das formas utilizadas para calcular a capacitância é essa, né? A capacitância é nada mais do que você dividir a quantidade de carga que está sendo armazenada, dividido pela tensão no qual ele foi carregado, né? Ou seja, você tem que saber quanta carga ele armazenou naquelas placas e dividir pela tensão que essas duas placas foram ligadas, né? Mas agora no momento essa fórmula não tem muita importância para a gente. Eu estou trazendo essa fórmula para apresentar a vocês como é que é feito o cálculo da capacitância. Então, o mais importante agora no momento é a gente focar apenas nessas formulazinhas aqui, né? A gente não vai estar fazendo contas com ela, mas eu trouxe ela aqui só para mostrar a vocês que também a capacitância a gente pode calcular também através dessa equação. É mais simples do que a outra de se entender. Porque a capacitância, o valor da capacitância de um capacitor, ele vai depender de fatores geométricos. Ou seja, ele vai depender da distância que é entre as placas do capacitor. Se elas estão mais próximas, elas vão ter uma certa quantidade de capacitância. Se eu aumentar a distância entre as placas, vai variar também esse valor. Além da distância, também o tamanho da placa. Nós vamos ver mais na frente que vai depender deles dois, né? Nós vamos ver mais a gente pode analisar pela fórmula, inclusive, que a fórmula me diz o que? Eu tenho um valor C, que é o valor da capacitância. O valor da capacitância vai ser igual ao valor da permissividade elétrica do vácuo, que é esse que chama de epsilon, né, uma letra grega. Então, esse valor multiplicado pela área das placas, dividido pela distância entre elas. Então, pela fórmula, a gente pode estar observando que a capacitância ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu aumento a área das placas, eu vou aumentar diretamente a capacitância. Já se eu aumentar a distância entre elas, eu vou estar diminuindo a capacitância. Então, volto a dizer, a capacitância é diretamente proporcional à área, ao direto. Então, eu aumento a área, a minha capacitância vai aumentar. Já a distância entre as placas é inversamente. Se eu aumento a distância, minha capacitância diminui, né? Então, eu vou estar apresentando, mostrando para vocês, mais na frente também, né, em algumas imagens. Eu fiz uma simulação, aumentando a área e diminuindo, aumentando a distância entre elas e diminuindo, para vocês entenderem melhor o que é que eu quero dizer, certo? Então, o mais importante agora no momento é a gente focar apenas nessas formulazinhas aqui, né? A gente não vai estar fazendo contas com ela, mas eu trouxe ela aqui só para mostrar a vocês que também a capacitância a gente pode calcular também através dessa equação, que é mais simples do que a outra de se entender. Porque a capacitância, o valor da capacitância de um capacitor, ele vai depender de fatores geométricos, né? Ou seja, ele vai depender da distância que a gente tem entre as placas do capacitor, né? Se elas estão mais próximas, elas vão ter uma certa quantidade de capacitância. Se eu aumentar a distância entre as placas, vai variar também esse valor. Além da distância, também o tamanho da placa. Nós vamos ver mais na frente que vai depender deles dois, né? Nós vamos ver mais a gente pode analisar pela fórmula, inclusive, que a fórmula me diz o que? Eu tenho um valor C, que é o valor da capacitância. O valor da capacitância vai ser igual ao valor da permissividade elétrica do vácuo, que é esse que chama de epsilon, né, uma letra grega. Então, esse valor multiplicado pela área das placas, dividido pela distância entre elas. Então, pela fórmula, a gente pode estar observando que a capacitância ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu aumento a área das placas, eu vou aumentar diretamente a capacitância. Já se eu aumentar a distância entre elas, eu vou estar diminuindo a capacitância. Então, volto a dizer,
a capacitância é diretamente proporcional à área, ó, direto. Então, eu aumento a área, a minha capacitância vai aumentar. Já a distância entre as placas é inversamente. Se eu aumento a distância, minha capacitância diminui, né? Então, eu vou estar apresentando, mostrando para vocês mais na frente também, né, em algumas imagens. Eu fiz uma simulação aumentando a área e diminuindo, aumentando a distância entre elas e diminuindo, para vocês entenderem melhor o que é que eu quero dizer, certo? Nessa imagem, né, como eu falei a vocês, eu usei um simulador que, inclusive, eu coloquei no final aqui dos slides. Para quem tiver interesse, depois pode entrar lá no site, né, e tá fazendo também essa simulação, pode mexer lá à vontade, que vocês vão conseguir. É um simulador simples, não tem dificuldade. Então, quem tiver interesse também, entra lá e mexe, fica à vontade. Então, nesse simulador, no primeiro momento, né, eu peguei duas placas paralelas, liguei numa fonte de 1,5. Então, o que foi que aconteceu? As placas foram carregadas, né? A gente acabou de construir um capacitor, da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Agora tem um capacitor aí, certo? Se eu desligar a fonte daqui a um certo momento, ele vai continuar carregado, porque lembre que eu tenho um dielétrico entre as placas, e esse dielétrico entre as placas vai impedir que ele seja descarregado, ok? Então, aí eu circulei os valores da capacitância, para vocês observarem o que acontece com o valor da capacitância quando eu aumento a área da placa, quando eu diminuo. Então, como eu disse anteriormente, a área da placa é diretamente proporcional à capacitância. Então, volto a dizer, se eu aumento a área da placa, né, das placas, a capacitância vai aumentar. Veja que foi realmente isso que aconteceu. Eu, na segunda imagem, eu aumentei o tamanho da área. Vocês observem que no início a gente tem aqui um valorzinho de 130 milímetros quadrados, e eu aumentei para 400. Então, né, aumentei quase mais de 3 vezes o tamanho da área. Mantive a separação entre elas, ou seja, a distância entre elas é a mesma, de 6. Eu só fiz aumentar a área. Então, quando eu aumentei a área das placas, observe que o valor da capacitância aumentou. No primeiro desenho ele era de 0,19 picofarad. Quando eu aumentei a área da placa, ele foi para 0,59 pico. Então, notem, então, ele é diretamente proporcional. Aumentei a área, a capacitância aumentou. Já na terceira imagem, eu já fiz o contrário, diminuí a área, né? Então, antes ele era 100, 130, e eu agora diminui para 100. Reduzi o tamanho da área, né? Aí, o que foi que me aconteceu? Reduzi também o valor da capacitância. Se quando ele estava com uma área de 130, ele era 0,19, que era a primeira figura, ele passou agora a ficar com 0,15 picofarad, quando eu diminuí a área dele. Então, a simulação dá para vocês verem isso direitinho. Ou seja, aumento a área, a capacitância aumenta. Se eu diminuo a área, a minha capacitância vai diminuir. E na próxima slide a gente vai ver agora o que acontece quando a gente mudar o valor da distância entre as placas. Então, nessa imagem, né, como eu falei a vocês, eu usei um simulador que, inclusive, eu coloquei no final aqui dos slides. Para quem tiver interesse, depois pode entrar lá no site, né, e tá fazendo também essa simulação, pode mexer lá à vontade, que vocês vão conseguir. É um simulador simples, não tem dificuldade. Então, quem tiver interesse também, entra lá e mexe, fica à vontade. Então, nesse simulador, no primeiro momento, né, eu peguei duas placas paralelas, liguei numa fonte de 1,5. Então, o que foi que aconteceu? As placas foram carregadas, né? A gente acabou de construir um capacitor, da mesma forma que eu expliquei anteriormente. Agora eu tenho um capacitor aí, certo? Se eu desligar a fonte daqui a um certo momento, ele vai continuar carregado, porque lembre que eu tenho um dielétrico entre as placas, e esse dielétrico entre as placas vai impedir que ele seja descarregado, ok? Então, aí eu circulei os valores da capacitância, para vocês observarem o que acontece com o valor da capacitância quando eu aumento a área da placa.
quando eu diminuo. Então, como eu disse anteriormente, a área da placa é diretamente proporcional à capacitância. Então, volto a dizer, se eu aumento a área da placa, né, das placas, a capacitância vai aumentar. Vejo que foi realmente isso que aconteceu. Na segunda imagem, eu aumentei o tamanho da área. Vocês observem que no início a gente tem aqui um valorzinho de 130 milímetros quadrados. E eu aumentei para 400. Então, né, aumentei quase mais de 3 vezes o tamanho da área. Mantive a separação entre elas, ou seja, a distância entre elas é a mesma, de 6. Eu só fiz aumentar a área. Então, quando eu aumentei a área das placas, observe que o valor da capacitância aumentou. No primeiro desenho, ele era de 0,19 picofarad, e quando eu aumentei a área da placa, ele foi para 0,59 pico. Então, notem, então, ele é diretamente proporcional. Aumentei a área, a capacitância aumentou. Já na terceira imagem, eu já fiz o contrário, diminuí a área, né? Então, antes ele era 100, 130, e eu agora diminui para 100. Reduzi o tamanho da área, né? Aí, o que foi que me aconteceu? Reduzi também o valor da capacitância. Se quando ele estava com uma área de 130, ele era 0,19, que era a primeira figura, ele passou agora a ficar com 0,15 picofarad, quando eu diminuí a área dele. Então, a simulação dá para vocês verem isso direitinho. Ou seja, aumento a área, a capacitância aumenta. Se eu diminuo a área, a minha capacitância também vai diminuir. E na próxima slide a gente vai ver agora o que acontece quando a gente mudar o valor da distância entre as placas. Nesse caso agora, a gente vê o que acontece quando eu mudo o valor da distância entre as placas. Eu vou manter minha área, né, com a mesma. Não vou mudar a área deles, vai ficar sendo uns 130 milímetros quadrados, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro. Vocês analisam que tem lá, né? A área da placa é a mesma. Eu vou agora estar mudando o valor da separação das placas, ou seja, a distância entre elas. Eu vou estar distanciando mais e depois eu vou aproximar. E aí vocês vão ver o que vai acontecer agora com o valor da capacitância. No caso do primeiro, volto lá, né? Começo com 0,19 picofarad. Quando eu aumento a distância entre as placas, o que aconteceu com a minha capacitância? Diminuiu. Então, quando eu aumento a distância entre as placas, a capacitância diminui. E já no terceiro desenho, já é o contrário. Eu aproximei, né? Diminui ainda mais a distância entre elas, em vez de afastar, eu juntei mais ainda as placas. Então, quando eu diminuir a distância entre elas, o que vai acontecer com a capacitância? Aumentou. Então, é o contrário da área. Na área, se eu aumento a área, a capacitância aumenta. Se eu diminuir a área, a capacitância diminui. No valor aqui, no caso aqui da distância, é o contrário. Eu aumento a distância entre as placas, a capacitância diminui. Se eu diminuir a distância entre as placas, a capacitância aumenta. Então, aquela forma quer dizer isso pra gente, né? Que a capacitância depende tanto da área como da distância entre elas. E quanto também o outro valorzinho, que é a questão a permissividade, que nada mais é do que qual tipo de isolante que você vai usar. Então, se você for usar um isolante de vidro, você vai ter um valor de permissividade. Se você for usar um óleo, já tem outro valor. Então, mas esses valores são valores tabelados. Então, o valor da capacitância depende desses três tópicos, né? A permissividade, ou seja, qual tipo de elétrico você usa, e a área da placa e a distância que você coloca de uma placa para outra. Então, espero que vocês tenham entendido bem, né, essa explicação sobre a questão da área e da distância entre eles. Nesse caso agora, a gente vê o que acontece quando eu mudo o valor da distância entre as placas. Eu vou manter minha área, né, com a mesma. Não vou mudar a área deles, vai ficar sendo uns 130 milímetros quadrados, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro. Vocês analisam que tem lá, né? A área da placa é a mesma. Eu vou agora estar mudando o valor da separação das placas, ou seja, a distância entre elas. Eu vou estar distanciando mais e depois eu vou aproximar. E aí vocês vão ver o que vai acontecer agora com o valor da capacitância. No caso do primeiro, volto lá, né?
começo com 0,19 picofarad. Quando eu aumento a distância entre as placas, o que aconteceu com a minha capacitância? Diminuiu. Então, quando eu aumento a distância entre as placas, a capacitância diminui. E já no terceiro desenho, já é o contrário. Eu aproximei, né? Diminui ainda mais a distância entre elas. Em vez de afastar, eu juntei mais ainda as placas. Então, quando eu diminuí a distância entre elas, o que foi que aconteceu com a capacitância? Aumentou. Então, é o contrário da área. Na área, se eu aumento a área, a capacitância aumenta. Se eu diminuir a área, a capacitância diminui. No valor aqui, no caso aqui da distância, é o contrário. Eu aumento a distância entre as placas, a capacitância diminui. E se eu diminuir a distância entre as placas, a capacitância aumenta. Então, aquela fórmula quer dizer isso pra gente, né? Que a capacitância depende tanto da área como da distância entre elas. E quanto também o outro valorzinho que é a questão a permissividade, que nada mais é do que qual tipo de isolante que você vai usar. Então, se você for usar um isolante de vidro, você vai ter um valor de permissividade. Se você for usar um óleo, já tem outro valor. Então, mas esses valores são valores tabelados. Então, o valor da capacitância depende desses três tópicos, né? A permissividade, ou seja, qual tipo de dielétrico você usa, e a área da placa e a distância que você coloca de uma placa para outra. Então, espero que vocês tenham entendido bem, né, essa explicação sobre a questão da área e da distância entre eles. Como eu falei a vocês, eu trouxe aqui o link, né, que vocês podem estar acessando aí no computador de vocês e tá mexendo aí nesse simulador. Como eu falei, é um simulador bem simples, certo? Qualquer pessoa pode ter acesso, basta entrar no site e aí vocês vão diretamente nesse tipo de simulação que trata de capacitor e podem estar lá fazendo algumas observações dessas que eu falei anteriormente. Podem estar lá variando a área, variando a distância das placas, e aí vocês vão estar observando essas simulações. Então, espero que vocês deem uma olhadinha lá. É interessante, né? Tá mexendo, porque aí você aprende com mais facilidade. Como eu falei a vocês, eu trouxe aqui o link, né, que vocês podem estar acessando aí no computador de vocês e tá mexendo aí nesse simulador. Como eu falei, é um simulador bem simples, certo? Qualquer pessoa pode ter acesso, basta entrar no site e aí vocês vão diretamente nesse tipo de simulação que trata de capacitor e podem estar lá fazendo algumas observações dessas que eu falei anteriormente. Podem estar lá variando a área, variando a distância das placas, e aí vocês vão estar observando essas simulações. Então, espero que vocês deem uma olhadinha lá. É interessante, né? Tá mexendo, porque aí você aprende com mais facilidade. Bem, gente, então é só isso que eu queria apresentar a vocês, né? Sobre esse dispositivo, que são os capacitores. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar para vocês. E volto a dizer, né? Tentem entrar no simulador e tentem mexer lá na simulação, que vocês vão gostar, eu acredito que sim. Então, nas próximas aulas a gente vai dar continuidade, né? A gente vai estar estudando também a questão da associação de capacitores. Assim como a gente viu que é possível fazer a associação de resistores, nós vamos ver também que é possível a gente fazer a associação de capacitores. Da mesma forma que a gente vê resistor, a gente vai ver também agora para capacitor. Então isso aí vai ficar para as próximas aulas, certo? Bons estudos aí para vocês. Bem, gente, então é só isso que eu queria apresentar a vocês, né? Sobre esse dispositivo, que são os capacitores. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar para vocês. E volto a dizer, né? Tentem entrar no simulador e tentem mexer lá na simulação, que vocês vão gostar, eu acredito que sim. Então, nas próximas aulas a gente vai dar continuidade,
né, a gente vai estar estudando também a questão da associação de capacitores. Assim como a gente viu que é possível fazer a associação de resistores, nós vamos ver também que é possível a gente fazer a associação de capacitores. Da mesma forma que a gente viu resistor, a gente vai ver também agora para capacitor. Então, isso aí vai ficar para as próximas aulas, certo? Bons estudos aí para vocês.